O pessoal pede para que a gente comente mais, então, sobre o grande tema da semana, Cris, Fabi, Flávio, que é justamente a declaração do Lula, as duas declarações do Lula e, claro, a resposta do juiz Sérgio Moro. Vamos rebobinar um pouquinho a fita, isso revela a minha idade, rebobinar a fita. Acontece. Mas todo mundo gosta de rebobinar, velho. Estamos juntos. Eu vi no YouTube. Rebobinou, sinto muito. Olha só. Me contaram, não vi. Não, fazíamos, a Cris vai lembrar, nós gravávamos as entrevistas em fita cassete e tinha que rebobinar. Uma parte, nós somos da geração que sabe qual é a relação entre a caneta Bic e a fita cassete. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, no próximo programa eu vou trazer um gravador, uma fita cassete, uma caneta, você também, e a gente ensina como rebobinar uma fita para decupar, ouvir uma entrevista. Vou mostrar uma relíquia que eu achei no fundo de uma gaveta dias atrás, uma arrumação aqui em casa, que eu tô a fim de botar num leilão aí para ver se eu arrecado uns trocados, viu? Vale ouro quase. Vale mesmo. Bom, dito isso, então vamos lá. Rebobinando a fita, o Lula deu uma entrevista ao site Brasil 247, que segundo... É blog, mas é site? Não sei, blog, esse é blog. Site. Esse é blog da lista da Odebrecht. É blog da lista da Odebrecht. Está na lista de propina estruturadas da Odebrecht. E esse site, né, 247, a soma da 13, aliás... foi durante os anos do PT um dos sites, blogs, que mais receberam dinheiro da SECOM. Dinheiro público, era mantido pelo governo do PT. E nunca escondeu isso também, de que vivia recebendo dinheiro do PT para falar bem do PT. E nessa entrevista, o Lula disse que não ia descansar até que ele conseguisse... Cadê a produção? Cadê aquele pi? Né? O Sérgio Moro. O que acontece no dia seguinte? Surge a informação da desarticulação de um plano para sequestrar e matar Sérgio Moro, comandado por integrantes do PCC, entre outras autoridades, por exemplo, o promotor Lincoln Gaquia, de Presidente Prudente, e outras autoridades. No dia seguinte. E aí, a própria bancada do PT, seja no Congresso Nacional, seja nas redações da velha imprensa, tentaram dizer, olha, não, solidariedade ao Sérgio Moro, claro, né, a família dele. Vamos ver o que o Lula disse hoje. Atenção. É mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Haja estômago, né? E esse paspalho do Renan Calheiros sorrindo ao lado dele. Bom, tem a resposta do Sérgio Moro, vamos lá. Hoje fui surpreendido com uma fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência.
Muito bem. Aliás, quero agradecer todo mundo que está participando. Hoje o chat está intenso, como disse a Cris agora há pouco, Cris. E o Marcel Nakamura mandou, inclusive, um recado para você. Aquela hora que você falou dos policiais, é excludente de ilicitude. Era isso. Obrigado, Marcel. Isso! Muito Exato. obrigada. Obrigado. Não estava lembrando o termo, muito importante. Exato. Muito obrigado a todo mundo que está escrevendo. A gente está de olho. Daqui a pouco a gente cita até alguns. Eu sempre tenho o receio de ser injusto, porque muita gente, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. Voltando então, senhores. Vamos lá, Flávio. Eu queria comentar rapidamente isso. Isso agora ou eu Isso volto do pro Sérgio Moro? Não, é para lá que nós vamos. Não, vamos lá. Justamente. Ô, Flávio, agora tem um detalhe. Foi talvez a fala mais assertiva do Sérgio Moro. Ele deu algumas entrevistas também. E ele disse, se algo acontecer a mim ou a minha família, a responsabilidade cai é do Lula. sobre esse presidente com toda clareza, tal como eu acho que é muito importante que nós frisemos aqui, que se algo acontecer, alguns dos jornalistas no Brasil, no qual eu me incluo, é só você ver quem me perseguiu, quem foram os advogados de grandes autoridades no Brasil que foram perseguir pessoas como nós, como o pessoal aqui da Revista Oeste, como eu mesmo. Só ver a CPI que tentou destruir a nossa vida, entendeu? Então eu sempre deixo isso muito bem claro. Fazer jornalismo no Brasil está sendo tão perigoso quanto virar uma rua errada no Rio de Janeiro, uma coisa que só algumas pessoas conseguem fazer, talvez pelos contatinhos que eles tenham no celular. Aí fica o grande chamariz aí para as autoridades que cuidam do policiamento, o que elas deveriam fazer para descobrir a verdade do que está acontecendo no Brasil. Agora, eu quero comentar essa entrevista porque ela tem um contexto aí que é meio estranho. E isso também é bastante revelador sobre o Brasil. Nós falamos agora, enquanto o Augusto estava aqui, sobre algumas pessoas que mudam de opinião da direita para a esquerda, velhos, e que isso nunca acontece de graça. As pessoas sempre vão da esquerda para a direita, inevitavelmente, isso no mundo inteiro. Quanto mais você vai adquirindo conhecimento sobre como funciona a realidade, mais menos besta quadrada, como menos disse besta quadrada. o Nelson Rodrigues. Mas você deixa de ter uma ideologia, fala assim, só a ideologia que funciona. Não, você começa a observar a realidade e fala assim, ela vence a ideologia. Agora, essa entrevista foi dada para o Brasil 247, que a gente comentou bastante desse negócio aqui hoje. O que é o Brasil 247? Ele foi fundado pelo Leonardo Atour. Eu li um livro do Leonardo Atour, acredite ou não. Ele tem um livro cujo nome eu acho que pouca gente vai acreditar que o livro tem este nome, que é A CPI que Abalou o Brasil, os bastidores da imprensa e os segredos do PT. Este cara falava mal do PT. Ele, inclusive, lembra daquela Operação Satyagraha, né? Então, o Daniel Dantas, do grupo Opportunity, né? Ele estava sendo atacado por algumas pessoas de esquerda, como o Mino Carta, da Carta Capital, como o Paulo Henrique Amorim. Ele foi flagrado dando algumas, vamos dizer, dicas, assim, para o Daniel Dantas, assim, de como se livrar dessa turma. O Brasil 247, eu já ouvi de muita gente que estava conversando ali na época que ele estava sendo fundado, ele iria ser uma espécie de blog liberal, né? Nesse livro, ele começa o livro falando que ele declarava que ele estava pensando em votar no Serra, porque o PT era isso, aquilo outro. De repente, aconteceram algumas coisas em Santo André, que o Silvio sabe disso muito bem, e a gente não consegue nem citar hoje em dia. Um jornal que estava investigando todo aquele assassinato de um certo prefeito, de um certo partido, nessa certa cidade que eu acabei de citar. Ele é comprado, e assim, o jornal que estava denunciando, de repente, ele passa o pano completo. Assim, do Grande ABC. O jornal do Grande ABC, de repente, fala, nossa, mas o PT é melhor para. Não, olha, pelo amor de Deus, acabou, é nada para se ver aqui, tchau. E aí, esta pessoa, né, que tinha algumas ligações, ela acaba sendo vista também pela Operação Lava Jato. Tá? E o Sérgio Moro, numa jogada que eu elogiei bastante, ele recusou prender o Leonardo Atour, expediu um mandado de prisão contra
o Arthur, e eu acho correto, porque aí todo mundo iria começar, mas estão prendendo jornalista, não sei mais o quê. Ele falou, tô com todas as provas aqui da prisão na minha mão, eu não vou pedir para prender o jornalista. Veja o que está acontecendo, para onde o Lula, hoje, anos e anos depois, qual é o único lugar para onde ele tem coragem de dar entrevista. Veja se ele dá uma entrevista para qualquer pessoa que tem uma mínima pontual discordância. Mas você vê também que essas pessoas que hoje são completamente de esquerda, PT, não sei mais o quê, às vezes eles tiveram um passado meio curioso, que você fala, mas como que essas pessoas chegaram a virar petistas? E aí você entende que não existe petista grátis e que essas pessoas escondem é uma coisa que abalaria completamente a República. Minha nossa. Eu vou aproveitar aqui e vou dizer que você está achando que jornalista é perigoso. Eu acumulo duas funções bem perigosas no Brasil. Fazer jornalismo e ser advogada e ainda defender a advocacia no Brasil. Então, realmente, né, não é para covardes e a gente continua na luta.